se a sua vida não tivesse começado no dia em que você nasceu? E se você fosse muito mais do que um nome, do que uma profissão, do que a sua vida atual? E se dentro de você existisse algo muito maior? Uma essência que não apaga, que não envelhece, que não morre? Mais alguns Cs aqui. E se os obstáculos, as dores, as repetições que você vive hoje não fossem punições nem acasos, mas sim convites da sua própria alma? Olá, seja muito bem-vindo ao Mix Energias. Eu sou a Soninha e hoje eu quero te convidar para uma reflexão muito especial, uma conversa sobre Deus, ou como você quiser chamar, fonte, criador, universo, divino, Allah, Ensof. Quero falar sobre alma, sobre propósito, sobre jornada, sobre o que chamamos de vida. E o que eu trago aqui hoje nasce da minha verdade espiritual, do mix dos meus estudos de sábios, de filósofos, de intelectuais, de sabedorias antigas. E uma mistura principalmente das minhas experiências, visões e as intuições que eu carrego. Não é verdade absoluta de forma nenhuma, não é imposição, é apenas um compartilhar e um convite para olhar a vida por um outro ângulo. De repente trazendo mais consciência e um pouco mais de sentido e conexão. Existe uma frase que me acompanha há muitos anos. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, eu tive um sonho. Eu não lembro exatamente como foi o sonho, mas eu lembro da sensação e da certeza que eu acordei sabendo que Deus existe. Não lembro o que foi, mas eu tinha certeza, eu tinha essa sensação de que a gente tem alma, de que existe reencarnação e de que existe Deus. Eu era muito pequena, minha família nunca foi religiosa, mas desde então eu nunca duvidei de Deus. Antigamente Deus para mim era um pouquinho diferente, era aquele senhor de barba branca, né, sentado num trono celestial, lá em cima no céu, julgando a todo momento, cada passo, se a gente fez errado, se a gente não fez, se a gente vai pro céu, se a gente vai pro inferno. Mas faz bastante tempo que eu não acredito mais nisso. E hoje eu acredito num Deus como uma fonte de energia máxima, infinita, né, ao mesmo tempo a mais altruísta, acolhedora, a mais amorosa, a mais plena, que é onipresente, que é onipotente, que está fora, que está dentro, que está em tudo, que está em todos. Eu já fiquei brava com Deus algumas vezes na vida, né, já mudei a forma de imaginar Ele, principalmente a forma de me relacionar com Ele. Mas eu nunca deixei de acreditar. Para mim a existência de Deus como único e eterno Criador é uma certeza absoluta desde muito cedo. E antes de continuar, eu queria pedir para que você curta, siga, compartilha, ativa o sininho, porque é muito importante para mim, para o canal, tá? E o que ainda está por vir. E a gente aprende desde cedo a se definir pelo que a gente faz, pelo emprego, pelo status, pelo que está dando certo ou pelo que está dando errado. Só que a gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que qualquer definição que caiba numa frase. Nós somos alma, nós somos consciência, nós somos essência. E essa alma não chega nessa vida vazia, né? Ela traz memórias sutis, aprendizados, dons. Traz principalmente questões que ainda precisam ser olhadas com atenção e com amor. E quando a gente começa a olhar a vida por essa lente, a perspectiva muda. E a pergunta também, ela deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser principalmente o que isso veio me ensinar. Essa simples mudança muda muita coisa dentro da gente. Ou também, né, uma frase como que essa experiência está revelando sobre mim, ou como eu posso crescer com tudo isso. E isso não significa romantizar a dor, nem achar que sofrer é bonito, nem que culpar alguém pelo que a gente vive é ok, não, muito pelo contrário. A espiritualidade verdadeira para mim não é usar conceitos espirituais para diminuir a dor humana, mas é usar a consciência para atravessar a dor com mais presença, com mais responsabilidade e com mais amor.
Mas aí vem a pergunta que não sai da cabeça, eu acho que de quase todo mundo, pelo menos em algum momento da vida. Se somos alma, se viemos com essência, com memórias, com dons, por quê? Para quê? O que exatamente essa alma veio fazer aqui? Não é uma pergunta fácil, eu não tenho resposta pronta, eu não tenho certeza absoluta, mas eu trago algo que para mim faz muito sentido, né? E que ressoa muito dentro de mim. Dentro do que eu acredito, eu acho que a alma vive muitas experiências, muitas vidas, muitas reencarnações, né? Que a gente aprende, erra, amadurece, reencontra, repara, expande. E é esse olhar para a nossa história com essa lente, né, percebendo que a família que parecia um acaso ou as dificuldades que se repetem, que nada é aleatório, que essa alma veio para curar, para transformar, para aprender. E eu acredito que as situações, aquelas que parecem que são as mais difíceis, são justamente as que revelam os pontos onde nossa alma mais precisa crescer. E às vezes a lição é aprender a se posicionar, às vezes é parar de repetir o mesmo padrão, às vezes é aprender a perdoar, às vezes é aprender a soltar, muitas vezes é aprender a se amar mais. Posso te fazer uma pergunta bem honesta? Olha para a sua vida agora. Qual dessas lições você sente que está te chamando nesse momento? E uma coisa muito importante, espiritualidade não é se afastar da vida material, é sim trazer a consciência para tudo isso. A gente não veio ao mundo apenas para conquistar coisas, a gente veio para se tornar algo, né? Quando a gente fala em mundo espiritual, mundo material, não são coisas opostas, não são inimigos, né? São só dimensões, ou melhor, vibrações diferentes de uma mesma existência. A espiritualidade acontece na forma como a gente fala todo dia, que a gente escuta, que a gente trabalha, que a gente age, que a gente lida com as nossas emoções. Cada pequeno ato consciente é um ato espiritual. Cada gesto de amor contribui para um mundo mais iluminado. E a gente precisa buscar o sagrado não só lá fora, né, lá longe, mas a gente precisa aprender a honrá-lo dentro da gente, no nosso próprio ser, na nossa própria vida. Então eu quero te deixar com algumas perguntas para refletir um pouquinho mais. A primeira, o que eu vim aprender nessa vida? Olhe para as suas maiores dificuldades para responder isso. A 2, o que eu vim curar? Olhe para suas dores, para os seus sentimentos, como você lida com isso. 3, que parte de mim está pronta para evoluir? Um pouquinho de cada vez, calma. Lembra, 1% por dia já está ótimo. Nenhuma mudança acontece de uma hora para outra. A evolução é devagar. E a última, que tipo de energia que eu estou colocando no mundo? Que a gente possa olhar para a vida com mais profundidade, para os desafios com mais consciência, para as nossas relações com mais verdade. Que a gente possa olhar para nós mesmos com mais amor e para Deus com mais conexão. Lembrando que a gente não está aqui por acaso, mas sim para transformar a nossa energia em luz no mundo. Agora me conta aqui, qual dessas perguntas tocou mais fundo em você hoje? Escreve aqui embaixo nos comentários, pode ser só uma palavra, cura, propósito, amor, ou solta o que estiver vindo no seu coração, eu vou ler com muito carinho. Curte, compartilha, segue os canais do Mix Energias, porque aqui a gente fala de um mix de assuntos que ajudam a nossa jornada. Beijos, com amor, gratidão, muito boas energias. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até mais.